Fala, amigo ligado no TSP. Estou aqui com o Renato Peixe, treinador aí que está no Cianorte hoje na Série D, mas que já passou aí por inúmeros clubes do futebol paulista, já treinou o São Bernardo, já treinou o Comercial. Hoje está no Cianorte, enfrenta aí dois clubes paulistas no grupo dele na Série D, está no grupo da Inter de Limeira e do Monte Azul. Fala, Renato, boa tarde, como você está? Boa tarde, é um prazer estar falando contigo, né, mais uma vez. Graças a Deus, né, estamos aqui no estado do Paraná, no Cianorte, uma grande equipe, uma equipe bem estruturada, disputando essa Série D que não é fácil, né, mas graças a Deus, nesse início de competição aí, a equipe está se comportando muito bem, né, estamos aí na zona de classificação, esperamos continuar nessa zona aí. Perfeito. Renato, você é um treinador jovem, né? Começou a sua carreira aí não faz tanto tempo. Até agora você tinha treinado muitos clubes do estado, mais clubes do estado de São Paulo, passou pelo Ipatinga e agora você conhece aí pela primeira vez o trabalho na região do Paraná, que é um estado que vem se desenvolvendo muito recentemente aí no futebol. Como tem sido, cara, a estrutura do Cianorte para você, que é um clube de Série A do Paranaense, pegou até quartas de final. Como tem sido esse princípio de trabalho aí? Concordo com o que você falou, né? O Paraná está crescendo muito, né? O futebol. São grandes equipes que tem aqui no estado, equipes bem estruturadas, né? O Cianorte é uma delas, bem estruturada. Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes por isso, né? Porque a gente conhecia a estrutura, né? Mesmo não trabalhando aqui, mas a gente já conhecia a estrutura das pessoas que já aqui trabalharam, de falar. Alguns atletas que trabalharam comigo e trabalhou aqui falou que a estrutura era muito boa. E hoje eu estou aqui, né? Posso te confirmar isso, né? Onde o clube é SAF, te dá uma condição de trabalho muito boa, tanto para a comissão técnica como para os jogadores, né? Onde nós temos um CT aqui que a estrutura ela é excelente para, né, desempenhar um bom trabalho. Também conseguimos montar uma equipe muito competitiva, né, para a competição da Série D, porque sabemos que a Série D ela é muito difícil, né? A gente até classifica a Série D que elas são vários campeonatos numa só, né? Tem essa primeira fase, logo em seguida começa os mata-mata, né? O mata-mata é muito difícil, mas com a estrutura que o Cianorte nos fornece, né? A gente sonha, né? Eu vou falar assim, faz a gente sonhar que a gente possa conseguir sim realmente esse acesso tão sonhado aqui para todos nós. Sim, a Série D, cara, realmente, aqui em casa, eu e meu pai, a gente brinca que a Série D, como campeonato, é mais difícil do que a Série C ou a Série B, por conta dessa, não do nível, né, mas por conta desse formato dela, você tem uma primeira fase que você já pega um interestadual ali, e depois você, se não me engano, são três mata-mata, né, para Isso, você conseguir o acesso. é isso mesmo, é muito difícil. Então você vai, é que eu falei, são vários campeonatos num só, né, cara? E você tem a primeira fase, que são de classificação, onde te classificam quatro, né, de cada grupo, depois você vai passando o mata-mata, e cada vez mais vai dificultando, né, os mata-mata, porque vai continuando a contagem dos pontos, essas coisas todas, Sim, né? Você tem que ter um pouquinho, igual eu falo, você tem que ter um pouquinho também de sorte no chaveamento, né, para essa competição, porque ela é muito difícil. São 64 clubes, cara, e 64 clubes aí, né, a gente falando assim com todo mundo aí com condições de buscar o acesso, né? sim. O fato de muitos desses clubes não saberem se vão disputar ano que vem de novo também fortalece, né? Porque cria uma pressão, assim, pô, a gente tem que subir. O próprio Monte Azul, por exemplo, tem a chance do calendário nacional e sabe que se não conseguir o acesso, ano que vem não vai jogar de novo. Isso aí também é uma coisa, né, que ainda mais as equipes do estado de São Paulo, né, que dá a vaga na Série D é quando você é campeão da Copa Paulista ou pelo ranking do Paulistão, né? E você pega tanto o Monte Azul e a Inter de Limeira não tem ainda, né, a Série Também. D no que vem. E existe vários clubes, né, de outros estados que é a mesma situação. Então isso O Água Santa dificulta. também não, né? Acho O que só, Água só a Portuguesa já tem o ano que vem, né? porque o Água Santa e a Inter foram os dois rebaixados, né? É. E nos outros estados é a mesma coisa, então por isso fica bem acirrada, bem competitiva a Série D, né? Porque todo mundo quer ter um calendário nacional, né? Perfeito. Cara, o grupo de vocês aí, como a gente mencionou, conta com
o Monte Azul e Inter de Limeira, e foi justamente os últimos dois confrontos do Cianorte, vocês saíram com 2 empates, depois de nos 3 primeiros jogos ter 2 vitórias. O que você avaliou, cara, do nível ou mesmo da partida contra vocês? Qual a sua avaliação aí desse confronto, desses 2 empates, que vocês jogaram muito bem, por sinal? Desde quando saiu a tabela, né, nós sabíamos que o nosso grupo em si ia ser muito difícil. Você tem o Monte Azul, onde vem de uma final da Copa Paulista, vem de um acesso. Você tem a Inter de Limeira, que estava disputando o Paulistão esse ano. Você tem o Operário, que foi campeão no estado dele. Você tem o Uberlândia, que disputa a primeira divisão. Né? Você tem o Cascavel, que disputa a primeira divisão. Temos nós. Você tem o time... primeira divisão também, né? Quem? Itabirito também, primeira divisão de Minas. Todas as equipes, né, são da primeira divisão, se botar no nosso grupo, né? E o estado de São Paulo, né, como eu já trabalhei, né, muitos anos aí, joguei em várias equipes do estado de São Paulo. Sabemos que as equipes de São Paulo ela é muito competitiva, muito forte, né? O Monte Azul está muito forte, a Inter de Limeira está muito forte, com a base também que disputou o Paulistão. E eu acho que os 2 jogos a gente poderia ter tido um resultado melhor. No meu modo de ver, eu acho que nós fomos bem, né, bem melhor do que o Monte Azul. Infelizmente, nós não conseguimos, né, concluir isso em resultado, né? A Inter de Limeira veio aqui dentro de casa para somar pontos. Eu acho que na estratégia dela ela foi muito bem, mas eu acho que a gente poderia ter conseguido um resultado melhor. Tivemos chance para isso. Foi um 0-0 bastante movimentado, né? Mas assim, sabendo que a competição é isso, ela é difícil, né? Você pega um time que estava disputando o Paulistão e ele entra, né, numa Série D, né, credenciado a buscar o acesso, mas o mais importante é que a gente conseguiu pontuar diante das 2 equipes e esses 2 pontos nos deu também a continuidade na liderança do grupo, né? Sim, perfeito. E você tem uma história recente aí contra o Monte Azul. Teve confronto na Série A3 e teve aquela fase eliminatória em 2024, no ano passado, na Copa Paulista, quando você ainda treinava o Comercial. Vamos falar um pouco sobre essa campanha. Você assume o Comercial no momento em que o clube vinha de um rebaixamento, já no Paulistão, e muito mal na Copa Paulista, perigando não classificar de fase, e numa competição em que passavam, às vezes, assim, de 5 num grupo, passava 3, 4. Você assume, vocês conseguem essa classificação ali na Bacia das Almas, passam como um dos piores classificados, pegam o Primavera, que era franco favorito, tiram o Fantasma do caminho e depois engrossam para o eventual campeão Monte Azul. Fala um pouco sobre essa chegada sua no Comercial, esse começo de Copa Paulista, a eliminação do Primavera e depois vocês caindo aí para o Monte Azul, que acabou sendo campeão. Eu cheguei no momento do Comercial, num momento muito difícil da competição. E aí nós teríamos só praticamente o segundo turno, vamos botar assim, né? Onde a minha estreia era contra a Francana, a gente não poderia perder pontos contra a Francana, e graças a Deus nós conseguimos os 3 pontos, onde nós fomos jogar o clássico, né? Conseguimos um empate, um bom jogo, e nisso nós classificamos com uma rodada de antecedência. E num primeiro mata-mata fomos pegar o Primavera, que é o meu modo de ver, era um time favorito ao acesso. É uma boa equipe, haja em vista que a campanha que fez na Série A2, né, e aonde conseguimos eliminar, né, 2 bons jogos e conseguimos eliminar. Pegamos o Monte Azul, que também é uma boa equipe, tanto que conseguiu acesso, né, esse ano, chegou na final da Copa Paulista. No meu modo de ver, eu acho que nós perdemos a classificação para o Monte Azul dentro de casa, onde nós fomos bem melhores do que o Monte Azul, e o Monte Azul conseguiu segurar o resultado. Eu acho que no jogo na casa deles, eles, né, conseguiram ser um pouco melhor do que a gente, né, fez 1-0, conseguiu segurar o resultado. E eu acho que quando o Monte Azul eliminou a gente ali naquela ocasião, eles cresceram muito, se fortaleceram muito e por isso foram buscar, né, jogar a final, né, onde eliminou a outra equipe e foi buscar a final. E logo em seguida o Monte Azul vem muito forte para a Série A3, né, cara? Que conseguiu dar continuidade ao trabalho, manteve a base e deu sequência na Série A3, onde conseguiu o acesso. Né? E
E foi isso, né? E depois as coisas não se encaixaram no comercial, né? Para o ano seguinte na Série A3, né? Onde não conseguimos, né, encaixar a equipe até onde teve a minha dispensa e logo em seguida, né, eu recebi o convite aqui do Cianorte. Exato. E acontece que vocês têm um começo ali um pouco abaixo na 3, vem a sua dispensa, mas depois o comercial seguiu, né? Não deu para melhorar muito e acabou rebaixado. 2 rebaixamentos seguidos não é normal para um clube do tamanho do comercial, quanto é tradicional. O que você pode falar sem desmerecer ninguém, sem falar mal de ninguém, sem se complicar, sobre o que você enxerga do que não deu certo, cara, no comercial nos últimos anos aí, que realmente não é comum, né? Um clube acumular 2 rebaixamentos em sequência, um clube que muitas vezes já jogou A2, A1 até tantos anos atrás, como comercial agora que está parando lá na Série A4. Cara, é uma pergunta, né, muito difícil de responder assim, porque eu acho que quando acaba, né, uma competição, todo mundo faz seu balanço, né? Nós, como comissão, acho que o clube, né, como clube ali, diretoria, não é normal o que aconteceu com o comercial, pela grandeza que o comercial é, a camisa muito forte, dois descensos seguidos, né? Eu acho que é uma coisa que já passou, infelizmente eu não queria, quem estava ali, né, os jogadores, como a diretoria também não queria, já passou. Tenho certeza que o comercial ele vai voltar bem mais forte, né, porque a gente já viu isso aí com vários clubes que caiu e voltou bem mais forte, né? Não tenha dúvida que o comercial vai acontecer, né? Não vai acontecer isso, vai voltar bem mais forte ali, né? Uma pena que as coisas não se encaixaram da forma que eu sonhei, da forma que a diretoria sonhou, né? Mas faz parte do futebol. A gente, quando entra na competição que tem descenso, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Se não acontecesse com o comercial, ia acontecer com uma outra equipe, que faz parte do regulamento, né? Mas eu acho que vai servir ali de lição, não só para mim, mas para todo mundo ali, para voltar bem mais forte. Exato, a gente vê aí o Paulista de Jundiaí, por exemplo, que bateu lá embaixo na Bzinha e agora está se reerguendo, já vai pintar na 3 ano que vem de novo. Às vezes você precisa de um chacoalhão, né? Vamos assim dizer. O estado de São Paulo tem vários exemplos. Você pega ali, eu vou te falar um clube que eu trabalhei, você pega o São José, cara, teve na Bzinha e hoje olha o que é o São José, né? É, tem outras equipes aqui, estou esquecendo, mas o estado de São Paulo ele é muito difícil, né, cara? Qualquer divisão no estado de São Paulo é muito difícil de ser disputada, é muito difícil você conseguir o acesso. Se você não fizer um time competitivo, você realmente cai de divisão, porque ele é muito competitiva. Ele pune. Ainda sobre o período no comercial, você mencionou, vocês jogaram o Come Fogo e na Copa Paulista o Botafogo ele manda o time B, por assim dizer, né? Já que o principal estava disputando o Brasileirão. Isso, como vocês lidam com isso internamente? Isso aumenta a pressão, cara, porque você fala, pô, é um clássico e os caras não estão nem com o time principal deles, a gente é obrigado a ganhar. Como que é internamente aí na cidade fica a questão quando eu jogo na Copa Paulista? Cara, a gente fala que o clássico ele passa a ser até um campeonato à parte, né? Onde no primeiro turno o Botafogo tinha ganho, né, do comercial de virada, e vamos fazer o jogo em casa, onde a gente precisava pontuar para classificar. Você está jogando diante do seu torcedor, tem toda aquela rivalidade, tem, como você falou, queira ou não queira, é um time B, e só aumentava a nossa responsabilidade, né? Ela só aumenta. E naquela ocasião fizemos um bom jogo, cara, né? Onde, na minha visão, na minha análise, a gente poderia ter conseguido os 3 pontos, né? Até porque naquela ocasião o Botafogo desceu bastante jogadores que estavam no grupo da Série B, porque o Botafogo também precisava de um resultado para a classificação, onde eles
né, não conseguiu a classificação na próxima fase e passou muito por esse jogo contra nós, né? Mas é um jogo também que todo mundo quer jogar, os jogadores gostam disso, nós da comissão gostamos desse tipo de jogos, né? Que é adrenalina, que é a questão mexe com a cidade, né? Essa rivalidade, né? E nós se comportamos muito bem diante desse jogo aí. É, e conquistaram o objetivo, né? Que era a classificação. Isso. Cara, voltando para o outro alvinegro que você comandou aí antes do comercial, clube que você criou muita identificação como treinador, né? Que é o Cachorrão, o EC São Bernardo. Foi ali a maior sequência até agora da sua carreira, né, cara, como treinador, o lugar onde você ficou mais tempo, realmente. Ali foi onde tudo começou, né? Eu cheguei no Cachorrão, né, que se chamam assim, como auxiliar técnico do clube e logo em seguida me deram a oportunidade, né, em 2019, na Copa Paulista 2019, para ser o treinador principal da equipe, onde naquela ocasião chegamos na semifinal da Copa Paulista e logo em seguida, em 2020, conseguimos o acesso da 3 para 2, né? E fiquei ali bastante tempo, saí, voltei, até porque eu tenho um carinho muito grande, né, pelaquela equipe, porque foi a primeira equipe, né, que me deu oportunidade, né? Já já a gente vai ver o Cachorrão aí num cenário nacional, está se estruturando, está se profissionalizando cada vez mais, né, para poder atingir os objetivos do clube. Eu, como né, ex-treinador da equipe, só tenho que agradecer a porta que ali, né, foi aberta para mim, né, onde também eu pude mostrar a minha capacidade, né, o meu talento, né, e só agradecer mesmo. Cara, você como um treinador que hoje tá, você pega uma Série D, você pega uma 3, daqui a pouco pega uma Copa Paulista, são trabalhos muito picados, né, que hoje o jogador, principalmente aqui no estado de São Paulo, ou até em outros estados, o jogador que não tem essa competição nacional garantida, que pinga do estadual para uma Série D, a Série D acaba, pega um final de Copa Paulista, ou pega um módulo 2 de Mineiro, por exemplo. Esse jogador que tem no calendário dele, jogador-treinador, muitas vezes no mesmo ano, 3 clubes, 2 clubes, 4 clubes. Você que teve essa sequência no São Bernardo, passou aí diretamente 2 anos, quase lá, 1 ano e meio, que seja. Quanto você viu importância nesse período, cara, de você ter esse tempo para você trabalhar, para você desenvolver ali o clube com a sua cara, mesmo que os jogadores rodassem bastante, um time ter a sua cara. Qual que foi a importância desse período longo para você poder mostrar o seu trabalho? Até que vocês ficaram a um jogo pelo acesso, né? Contra o Prudente na semifinal, que foi uma puta campanha, assim. Vamos falar de uma primeira coisa, né? Uma discussão. A gente fala muito do calendário brasileiro. E eu acho que o calendário brasileiro ele tem duas vias, vamos botar assim. Tem aquela via que é do pilotão, né? De times que estão na elite, né? E tem aquela via dos times, né? Que, como você falou aqui, tem o estadual que o cara só disputa o estadual, né? Que às vezes vamos botar o Paulistão. O Paulistão, o time que não classifica, a competição dura para ele 40 dias. E tem muitas equipes que disputam o Paulistão e não disputam nada no segundo semestre. E isso é muito ruim, tanto para o clube como para os jogadores. Como eu falo, jogadores engloba a comissão técnica, né? Sim. Porque diminui, né, o segundo semestre. E em relação a você ficar, né, um bom tempo no clube, eu acho que isso aí já é uma coisa confirmada, haja em vista todos os treinadores que ficaram bastante tempo no clube, foi onde o clube teve bastante sucesso. A gente pode citar, vamos lá, a gente pode citar aí, você vai citar o Palmeiras está onde está porque o Abel está há muito tempo. Você vai citar o trabalho do Vovôda lá no Fortaleza, porque está há muito tempo. Você vai citar o trabalho do Castilho aqui no Maringá, para a gente falar de outra divisão, o Maringá está no que está, porque também está há muito tempo, né? E aí tem vários exemplos que nós temos com isso. E aquelas equipes que ficam, né, trocando jogadores e a comissão, né, que vai ali, dá oportunidade de 1, 2 jogos, o cara não ganhou esses 2 jogos, está fora, tira.
são equipes, são clubes que ficam patinando na competição, né? Você pode reparar isso daí. Mas eu acho também que o futebol brasileiro, né, apesar de ser uma coisa ainda mínima, mas eu acho que está mudando esse pensamento, né? Hoje na Série A tem bastante equipes aí que sustenta mais a sua comissão, né? Olha quanto tempo o Rogério Ceni tá no Bahia, olha o Felipe está no Flamengo, o Roger no Inter, né? Então, assim, você vê que são equipes que são exemplos para as outras, né? Se está dando certo com essas equipes que eu falei, a gente que está no pilotão de baixo, temos que seguir isso para seguir o nosso caminho. E eu acho que o futebol brasileiro está melhorando nesse sentido. Também acho que ultimamente tem um pouquinho mais de paciência, né, com o trabalho do treinador. Entender que eu acho que na minha visão, assim, vou falar um pouco. Eu acho que existe uma falta de entender também, às vezes, da torcida ou da diretoria, que sempre o outro clube quer ganhar tanto quanto você, né, cara? Então, pô, você começa um trabalho, você tá dando de tudo, seu clube tá dando de tudo, seus jogadores estão dando de tudo, mas do outro lado tem ali também outras pessoas que estão dando de tudo. Perder, empatar faz parte, o importante é enxergar o processo, né? Enxergar o progresso da equipe. Eu acho que assim, ó, todos nós que trabalham no futebol, a imprensa, o próprio torcedor, a gente vai falar aqui, todo mundo vai concordar com uma coisa. A gente fala assim, ó, o futebol brasileiro ele é muito competitivo, ele é muito difícil, né? Todo mundo tem essa consciência. Só que quando vai para a prática, igual você falou, existe alguns torcedores, algum pessoal da imprensa que não entende isso. Se nós estamos falando que ele é muito competitivo, que ele é muito difícil, então você vai ter essa gangorra, você vai perder aqui, ganha ali, empata aqui, vai ter isso, né? E o resultado, os 3 pontos em si, às vezes não diz o trabalho que você está fazendo no dia a dia, né? Mas eu acho que nós estamos evoluindo. Eu tenho esse sentimento que nós estamos evoluindo, cara. Eu acho que até mesmo, como você falou, a importância do cachorrão, né? Foram 3 anos seguidos que eu bati na trave, cheguei no jogo do acesso, e eu tenho certeza disso, que nós só chegamos no jogo do acesso pela continuidade do trabalho. A importância da continuidade ela é muito grande, muito grande. Perfeito, professor. Vamos falar, cara, uma curiosidade minha. Desse time do Cachorrão, vocês, no último ano, né? Vocês tinham no seu ataque ali o Gustavo Santana, garoto que hoje está no Sub-20 do São Paulo. Eu acompanho um pouco mais de perto o São Paulo. E eu queria saber, cara, na época acho que ele tinha 18 anos, era bem garoto, assim, chegou a fazer um gol no jogo contra o Prudente, que poderia ter sido o do acesso. O que vocês têm para falar do futebol desse moleque aí, muita personalidade? Eu assim, né? Eu na minha trajetória como treinador, eu penso o seguinte: futebol, bons jogadores você tem que aproveitar, independente de idade, né? Eu acho que se eu te falar, o jogador mais velho que eu tive foi o goleiro Maurício, que na época nós subimos, ele tinha 43 anos, né? E o jogador mais jovem que eu coloquei para jogar tinha 17 anos, né? No Esporte Clube rodou bastante jogadores jovens, né, na minha mão, até porque o clube tem essa filosofia de dar oportunidade para os jogadores jovens. O Santana foi um atleta que eu fiquei acompanhando ele no Sub-20, onde ele estava se destacando no Sub-20, me chamou a atenção. É um jogador muito técnico, um jogador que sabe finalizar, tem um bom relacionamento com a bola, né? Se você pegar, ele fez uma grande Série A3 comigo, né? Me ajudou bastante. Eu não sei o número exato de gols que ele fez, mas eu acho que foi 5, 6 gols, Se eu não me né? engano, foram 6. Um menino de 17 para 18 anos, você fazer 6 gols numa Série A3 não é fácil, né? Isso mostra o talento que ele tem, tanto que hoje está aí numa grande equipe, apesar de ser o Sub-20, mas é uma grande equipe onde o São Paulo, né, na categoria de base, ele é muito forte. E hoje ele está lá, né, vestindo a camisa do São Paulo. Isso aí. E, professor, vamos falar um pouco do Renato jogador. Você faz a sua primeira metade de carreira, você varia muito, né? Muitos estados por aí. A sua segunda metade você fica bastante aqui no futebol paulista.
Você como carioca, como que foi, cara, essa adaptação aí ao estado? Você realmente se deu bem, gostou do futebol daqui, ou foi onde o mercado acabou gostando de você? Você foi se acomodando por conta realmente do trabalho, assim, ou foi uma coisa que você olhou e falou, pô, aqui é o negócio, aqui é onde eu tenho que ficar? Eu saí do Rio, né, com 14 para 15 anos, né, onde eu me profissionalizei no Bragantino. Depois eu fui para o Nordeste, né, como você falou, já viu aí, fui para Santa Catarina. E geralmente, quando você fica uma, duas temporadas no estado, né, onde as pessoas começam a ver seu futebol, você acaba tendo o convite mais daquele estado que as pessoas estão te vendo de perto, né? E quando eu fui para o Nordeste, eu fiquei rodando um pouco ali no Nordeste, porque as pessoas viam seu trabalho ali, né? E recebi os convites dali. Depois que eu voltei para São Paulo, né? Eu fiquei mais aqui em conta disso também, onde as equipes começam a ver você de perto, então você começa a ter os convites das equipes que você está ali mais próximo, né? E também o futebol paulista, como falamos, né, bem no início, é um futebol onde todo mundo quer estar jogando pela disputa, pela visibilidade que o futebol paulista te dá, né? E eu também pesei isso também, muitas das vezes, na ocasião, né? Porque você quer estar no futebol que todo mundo te vê, né? Apesar da concorrência ser maior, mas é um futebol que todo mundo te vê. Hoje com essa modernidade, com a internet, eu até brinco aqui com os meninos mais jovens, nosso campeonato de base não era televisionado. Hoje você tem todas as categorias, você tem um campeonato que você consegue assistir, né? Sub-11, Então, no tempo que eu jogava, os campeonatos que era mais televisionado, né? Porque a internet ainda não tinha esse boom ainda de passar os jogos, era aqueles times que estavam na elite da competição, né? Então você tinha que estar no mercado onde as pessoas te olhavam mais. E por isso eu acabei conduzindo a minha carreira, né, dentro do estado de São Paulo. correto. Juntando duas coisas que a gente falou agora, você citou o investimento, a organização do Cachorrão, do Esporte Clube, e agora essa questão da cobertura do Sub-13, do Sub-11, da base toda. Cara, o trabalho de base que o São Bernardo faz é muito bom, assim, nas redes sociais. Você acompanha o clube no Instagram, por exemplo, você fica a par de tudo, desde o Sub-11 até o profissional, o feminino. É impressionante mesmo a cobertura deles, a estrutura. Eu conversei com o presidente quando a gente se encontrou no conselho técnico da A3. Parabenizei ele, assim, eu como jornalista, né, a gente gosta dos clubes que dão informação para a gente trabalhar. E o São Bernardo não falta, assim, é muito legal. É, eu acho que junta tudo, né? Eu acho que a Federação Paulista também, ela proporciona também isso, né? Ela é bem organizada em relação à categoria de base, né? As competições, né, que ela patrocina, né, que ela faz, e isso também favorece para os clubes também montar, né, uma boa estratégia para a categoria de base, porque hoje os jogadores estão, né, saindo, né, do nosso país ou despontando na equipe profissional mais cedo, né, mais jovem ainda, pelo nível de competição que eles disputam. Se você olhar o campeonato aí, como você acabou de falar, do sub-11, sub-12, é um nível muito grande, né, um nível muito bom no estado de São Paulo. E por isso hoje os jogadores estão mais jovens ainda chegando na equipe profissional. Isso aí. E para finalizar, cara, queria saber de você aí, da sua função. O Ancelotti, né, foi eleito aí para ser o próximo treinador da seleção. Primeira vez que a seleção brasileira vai ter um treinador gringo. Você, como um treinador brasileiro, um cara da nova geração aí que tá subindo, almejando seu espaço aí entre os grandes. O que você pensou, cara, sobre isso? Como foi a sua conversa aí no seu interno, com a sua comissão, em relação a esse fato? Eu acho que, assim, levando em consideração que vão ter um pouco mais de paciência com ele, com o Ancelotti, eu acho que nós acertamos, porque nós, né, como nós falamos, nós somos muito exigentes.
Nós não demos a continuidade para o Diniz, nós não demos a continuidade para o Dorival, né? E eu acho que com o Ancelotti, né, as pessoas vão dar um pouquinho mais de Vamos dar uma oportunidade, colher de chá, né? de oportunidade para ele. Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior do que quem estava, né? Eu acho que já foi provado, Dorival, Diniz, que foram os dois últimos que passaram ali, são grandes treinadores, né? E o Ancelotti também é um grande treinador. Eu acho que acertaram nesse sentido. Eu acho também que o Ancelotti, por ele, né, que é uma coisa na nossa seleção, os jogadores, né, da base principal, ela está na Europa, né, ela está para fora do país, e acaba que o Ancelotti consegue ver eles mais de perto, né, como eles estão. Então também acho que acertaram nesse sentido, né? Se a gente pegar, eu que sou um pouquinho, né, da velha guarda, a nossa base da seleção, ela sempre foi voltada nos jogadores que estavam aqui dentro do nosso país, né? E agora é o contrário, por tudo que nós conversamos aqui, que hoje os jogadores vão mais jovens, né, para a Europa. Então o Ancelotti é um cara que já está mais antenado a isso, né? Ele vê os jogadores mais próximos, enfrenta eles, né, praticamente ali o ano todo. Então eu acho que isso a CBF acertou. Correto. Obrigadão, viu, professor? Valeu demais pelo papo, por aceitar participar. Desejo boa sorte aí para você na sua carreira, principalmente, desculpa, na sua carreira, mas um pouco menos agora na Série D, contra a Inter, contra o Monte Azul, que a gente está na torcida aí pelo nosso estado. Mas bom trabalho para você, tudo de bom. Muito obrigado, viu, por participar. Obrigado, cara. É sempre bom estar falando de futebol, estar falando com vocês aí, né? Espero que eu consiga, né, o objetivo do clube, né? E como você falou, né, quando eu jogar de novo contra o Monte Azul e a Inter de Limeira, eu consigo meus 3 pontos. Tá bom. Fechou. Obrigadão, viu, professor? Tchau, tchau. Bom Tchau. resto de semana aí para você. Bom trabalho. Obrigado, tchau. Tamo junto.